Olá, pessoal! Hoje a gente dá início às atividades na apostila a partir da página 48, com a atividade número 1. Reescreva as frases utilizando o acento grave. E aí tem a frase lá da letra A. Eu fui para a casa da Cíntia. A gente utiliza a crase porque na letra A, porque a preposição para vem seguida do artigo a, que indica a casa de quem se vai, né? Então, a gente vai utilizar essa crase aí, porque a gente vai à casa da Cíntia, né? Então, vocês vão utilizar a crase na letra A e a frase vai ficar: eu fui à casa de Cíntia, certo? Já na letra B, Anitta viajou para a região norte nas férias. Então, no lugar de para a gente vai colocar o A com o acento grave e ficará: Anitta viajou à região norte nas férias. Letra C, Eugênio vai para a cidade de Assis. Ficará, a gente vai modificar o para a só com o A, só com o artigo A, com acento grave. Ficará: Eugênio vai à cidade de Assis, correto? Aí a gente vai para a questão número 2. Pesquise e copie de livros de história, jornais ou revistas 3 frases em que apareça o acento grave, para vocês começarem a observar um pouco mais aonde esse acento grave ele vai aparecer, tá? Para vocês começarem a perceber melhor onde se utiliza esse acento, certo? Número 3. Acentue as palavras corretamente. Então, vocês vão acentuar as palavras corretamente. Olha lá, a palavra elétrico. Então, aonde a gente vai colocar um acento agudo aí, né? O né? Então, lá na letrinha E. O inglês já tem outro tipo de acento aí, né? Que tipo de acento, né? Circunflexo, que a gente viu lá atrás. Então, onde vai esse acento circunflexo? Na palavra inglês, tá? Você, que acento que utiliza, onde que utiliza nessa palavra você, certo? Aí vocês podem pesquisar na internet, se ficar em dúvida, né? Olhar em dicionário, tá? Tudo vale, o importante é vocês conseguirem perceber esses acentos aí, certo? Aí a gente vai para a próxima página, 49, onde tem um texto aí para vocês acentuarem corretamente, né? Atividade número 4, acentue corretamente as palavras do texto. Então, tem algumas palavras que estão sem a acentuação correta. Então, vocês vão acentuar, tá? Então, vocês vão ler o texto, né? E descobrir quais são essas palavras, tá bom? Então, nem vou fazer a leitura com vocês, que é mais para vocês descobrirem as palavras que estão sem acento. Aí, ó, já vi uma aí, o você, ó, você tá faltando um acento, tá? Então, vocês vão procurar aí as palavras que estão sem o acento e acentuá-las, tá bom? E a gente vai para número 5. Na número 5, vocês vão colocar as palavras que você achar nesse textinho aí de cima, da 4, nessa tabela, tá? Nessas colunas. Então, quais foram as palavras que vocês encontraram com acento agudo? Vão colocar nessa fileira as palavras que estavam com acento agudo, com o circunflexo e com o grave, certo? Na página 50, a gente tem 3 textos aí para vocês fazerem as leituras e para vocês analisarem as palavras que estão em destaque, né? Então, vocês podem ver aí que tem algumas palavrinhas que estão mais destacadas nos textos, tá? Então, no texto 1, olha lá, Eugênio tem, olha a palavra tem, né? Da onde vem essa palavra tem, né? Vem da palavra ter, que ele tem alguma coisa, né? Ter, né? Tem um grande amigo. Eles vão, né? Da onde vem essa palavra vão? De ir, né? Eles vão, né? À escola juntos. Eles brincam de jogar bola e se divertem. Brinco, de brincar, divertem, divertir, com jogos de videogame. De vez em quando, o pai do Eugênio leva, né? Leva de levar os dois ao cinema. Eles comem, né? De comer pipoca e tomam, de tomar refrigerante. Depois voltam para casa felizes. Tanto no texto 1, quanto no texto 2, quanto no texto 3, tem essas palavras destacadas. E o que são essas palavras, gente? Então, primeiro vocês vão fazer a leitura, prestar bem atenção nessas palavras
E depois a gente vai analisar elas. Que são essas palavras? Essas palavras destacadas no texto são verbos, né? Elas mostram a ação e o tempo em que ocorrem os fatos, tá? Então, os verbos, eles aparecem nos textos em diferentes tempos e modos. E, por exemplo, o comem, né? Eles comem pipoca. O comem vem do verbo comer. Então, os verbos, eles sempre estão indicando uma ação, alguma coisa que a pessoa está fazendo, né? Brincam, eles estão brincando. Tomam refrigerante, eles estão tomando, né? Alguma coisa que eles estão fazendo, uma ação. E também indicam como eles estão fazendo e o tempo. Então, se foi ontem, se é hoje que eles estão brincando, se eles estão tomando hoje, se eles já tomaram, né? Ou se eles vão tomar ainda, né? Tomarão o refrigerante amanhã. Então, os verbos, eles indicam tudo isso, né? E aí, a gente tem vários tipos de verbo, né? A gente tem o verbo no modo indicativo. Olha lá, o exemplo tá lá embaixo, ali embaixo, ali, ó. No modo indicativo, o exemplo, Cíntia mora em um condomínio, né? Tá falando no agora, isso acontece agora, ela mora em um condomínio, tá? Tem o modo subjuntivo, olha o exemplo, se Eugênio fosse ao treino, teria se cansado, né? Fosse, olha o modo subjuntivo, né? Se ele fosse, né, no futuro, se ele tivesse ido lá, né, no treino, ele teria se cansado, né? Modo imperativo, quero que você saia já daí, saia agora, neste momento, tá? E o particípio, ela já tinha corrido muito, ela já tinha corrido, passou, né? E o gerúndio, você está ficando cada dia mais inteligente. Então, percebam aí os modos em que os verbos aparecem, certo? Página 51. Agora, analisaremos os verbos desses textos para determinar o tempo que estão indicando e o modo em que se apresentam. Número 1. Após a leitura, circule os verbos nos 3 textos. Então, vocês vão lá nos 3 textos da página anterior, vão circular os verbos. Número 2. Classifique esses verbos nas colunas corretas. Então, o modo é o modo indicativo, né? Então, qual que é o modo indicativo? Olha lá no exemplo, mora em um condomínio. Então, o agora, que acontece agora, tá? Então, vocês vão lá no texto e vão achar os verbos que estão nesse modo indicativo, que está indicando, tá? E esses verbos, se eles estão no presente, os que estão no presente, vocês vão colocar na coluna do presente, os que estão no pretérito, no passado, né? Pretérito ou passado, a mesma coisa, e os que estão no futuro, na coluna do futuro, certo? E como, por exemplo, no texto 1, Eugênio tem um grande amigo, né? O verbo tem vem do ter, né? Então, ele tem agora. Eugênio tem um amigo, né? Agora, presente, tá? Eles vão à escola juntos, né? Eles vão agora à escola juntos. Eles brincam, eles divertem. Então, a gente vai colocar esses verbos no presente. Isso está acontecendo agora, tá? No texto número 2, olha lá. Eugênio tinha um grande amigo. Olha a diferença, né? Dele tem e dele tinha, né? Então, tinha é no passado. Não? Eles iam, eles brincavam, né? Eles se divertiam. Olha a diferença, né? Do texto 1 para o texto 2. Então, as palavrinhas do texto 2, a gente percebe que tá no passado, já aconteceu, tá? Então, vai para a coluna do passado. No texto 3, olha as palavrinhas. Terá, ele ainda vai ter, né? Eles irão, eles brincarão, né? Então, perceba a diferença desses verbos, né? Então, esses verbos do texto 3, ele ainda vai acontecer no futuro, certo? Aí na página 52, atividade número 3, utilize estes verbos em algumas situações de escrita. Então, letra A, verbo ter no tempo presente do modo indicativo, né? Então, Anitta tem muitas bonecas. Cíntia, um belo skate, né? Utilizando o verbo ter,
tá? Então, como que a gente vai colocar esse verbo ter aí nessas frases, né? A gente não pode, Anitta, ter muitas bonecas, né, pessoal? Então, a gente tem que pegar o verbo ter e adaptar ele para a frase, tá? Para o tempo da frase. Então, vocês vão olhar lá, é o tempo presente, agora, tá? Então, como que é mesmo o ter no tempo presente, do modo indicativo? Então, vocês vão colocar aí, tá? Letra B, verbo comer no pretérito do modo indicativo. Pretérito passado, tá? Então, indicando, né? O comer, né? Indicando no passado. Então, Zeca comeu, passou, já comeu uma pizza, meia pizza ontem. Mesma coisa, Vinícius, como que eu vou colocar esse comer aqui? Vinícius, todo o macarrão que estava em seu prato, tá? Então, como que a gente vai colocar o verbo comer no passado nessas frases, certo? Letra C, verbo brincar no futuro. Vai brincar ainda no futuro, brincará, né? Então, ou brincarão, tá? Então, a gente pode usar das duas formas, né? Brincará ou brincarão. Então, você brincará de queimada conosco? Tá? Eugênio brincará de futebol somente no domingo, tá? Então, a gente vai usar dessa forma. Embaixo, pessoal, a gente tem uma tabelinha aí, ó, de como conjugar o verbo, né? O verbo jogar. Então, olha a conjugação do verbo jogar no presente, no pretérito, no passado e no futuro. Então, a gente tem que ver a pessoa, né? Quando é a pessoa eu, né? Eu jogo no presente. Então, no presente, agora, não, eu jogo agora. Quando é tu, quando é você, né? Tu jogas no presente, tu jogas agora. Quando é ele ou ela joga. Nós jogamos, vós jogais e eles jogam. Então, no presente é assim que se conjuga, tá? A gente tem que ver a pessoa e assim a gente consegue conjugar. No passado, ou pretérito, eu joguei, já foi passado, tá? Então, tu jogaste, ele jogou, nós jogamos, vós jogastes e eles ou elas jogaram, já foi. E no futuro, eu jogarei, tu jogarás, ele jogará, nós jogaremos, vós jogareis e eles jogarão. Certo? Então, quando for eles, a gente usa o jogarão, o ão, certo? Aí na página 53, as palavras eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais. Ou seja, o que é pronome, gente? Que substitui o nome. Então, ao invés, por exemplo, ao invés de eu falar Vinícius, eu falo ele, Vinícius, ele, né? Ao invés de eu falar Yasmin, eu falo ela, tá? Então, o pronome é o que substitui, ou nós, substituindo nós todos da sala, né? Substitui, ao invés de eu falar todos os nomes de todo mundo, a gente fala nós, certo? Ou eles, né? Os meninos, né? São pronomes pessoais, tá? Os pronomes tu e vós são utilizados em textos mais formais, né? Aqueles textos, os documentos mais formais, né? Ou quando nos dirigimos a uma autoridade. Então, quando a gente vai falar com o delegado, com o prefeito, né? Com uma autoridade. Então, a gente usa mais o tu e o vós nessas ocasiões, tá? No dia a dia, a gente pode substituir na fala o tu por você e o vós por vocês, né? Então, no dia a dia, quando a gente fala com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente fala você, né? Nós vamos brincar hoje, vocês vão querer tomar café agora. Então, assim, a gente não usa o tu, vós diariamente, né? A gente vai, mas usa mesmo nos documentos oficiais e essas ocasiões, certo? Aí tem um exemplo aí embaixo, né? Os exemplos. Tu queres sair comigo? Você quer sair comigo? Então, né? A gente não fala, tu queres sair comigo? A gente fala, você quer sair comigo, né? Vós quereis sair comigo? A gente não fala vós quereis, a gente fala, vocês querem sair comigo, né? Então, no dia a dia, a gente não costuma usar, tá? Mas existe, é bom a gente saber que existe, né? Apesar que tem algumas regiões do Brasil, né, no sul, eles usam bastante o tu, tu queres, né, eles usam bastante esses pronomes, tá? E aí tem até aí embaixo falando para vocês pesquisarem aí qual
o estado brasileiro, quais os estados brasileiros que usam bastante o pronome tu no cotidiano, tá? E se vocês quiserem pesquisar, se vocês tiverem curiosidade, é bem interessante, né? Se vocês pesquisarem alguns vídeos, né, da fala dessas pessoas, né, é bem interessante a forma como elas conversam no dia a dia, né, o sotaque, né, e as palavras eles utilizam de formas bem diferentes que a gente utiliza aqui no interior, né, a gente puxa o R, fala mais com R mais puxado, a gente usa o você, vocês, né, eles já tem outros estados que usam bastante o tu, né, então é bem interessante. Tá? Então fica aí a critério, se vocês tiverem curiosidade, quiserem pesquisar, é bem legal. E também se vocês já conhecem alguém que fala, né, que tem esse sotaque aí, que usa o tu, certo? Depois a gente vem para a página 54, leia o texto para realizar as atividades. Meus amigos, amigos compartilham segredos, amigos não contam a outros, amigos compartilham bons momentos e maus também. Amigos compartilham brinquedos, porque amigos gostam um do outro. De todas as coisas boas que eu posso ter, amigos são a melhor longe. Esse texto foi tirado de um livro, O Mundo da Criança, de 1992, tá? Na página 140, volume 5. Então, atividade número 1. As palavras destacadas no texto são A, substantivos, B, verbos, C, pronomes pessoais ou D, adjetivo. Relembrando, substantivos são nome de coisas, né? Mesa, cadeira, nome das coisas. Verbos, ação, né? O que está fazendo, né? Lembra que a gente acabou de ver. Pronomes pessoais, a gente acabou de ver na página anterior também. Tu, eles, né? O que substitui os nomes. Nós, né? Vós. E adjetivos, que são adjetivos? São característica, né? Característica. Magro, alto, lindo, belo, né? Feio, características. Número 2. Os verbos do texto nos remetem a que tempo? Que tempo esses verbos estão? Estão no presente, no agora? No passado, que já foi? Ou estão no futuro, que ainda vai acontecer, né? Então, vocês vão assinalar aí. Letra A, no pretérito, passado. Letra B, no futuro. Letra C, no presente. Ou letra D, no indicativo, certo? Número 3. Em qual destas frases o verbo compartilhar está conjugado no futuro, né? Letra A, amigos compartilham segredos. Letra B, amigos compartilharam segredos. Letra C, amigos compartilharão segredos. Ou D, amigos compartilhar segredos. Vocês vão assinalar a correta, que está no futuro, certo? Última página, 55, a gente vai fazer a questão número 4. Na frase, amigos não contam a outros, a palavra destacada pode ser substituída pelo pronome A, nós, B, ele, C, você ou D, eles. Então, né, nós não contam a outros, ele não contam a outros, você não contam a outros ou eles não contam a outros, certo? Pessoal, aí a gente vai parar aí, encerrar na questão número 4. Embaixo aí tem uma musiquinha para vocês fazerem a leitura aí, tá? Se quiserem pesquisar também a música, é muito bonita, tá bom? E do Fernando Brant, Milton Nascimento, essa letra dessa música, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, ou os pais de vocês, algum familiar aí, tá? Então, a gente vai parar por aqui. Bons estudos, qualquer dúvida ou sugestão, só me chamar. Até mais.